Sejam bem-vindos à leitura do livro dos Salmos. Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Apartai-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Queridos irmãos em Cristo Jesus, ao nos aproximarmos do Salmo 34, somos convidados a adentrar um dos mais belos e reconfortantes cânticos de todo o saltério. Contudo, para verdadeiramente apreender a profundidade de sua confiança e a exultação de seu louvor, devemos primeiro nos deter em seu pano de fundo. Conforme sugerido pela antiga inscrição, um dos momentos mais humilhantes e moralmente ambíguos da vida de Davi. A tradição nos transporta para a cidade filisteia de Gate, o lar do gigante Golias, onde Davi, em desespero e fugindo da ira assassina de Saul, buscou refúgio. Reconhecido pelos servos do rei Aquis, o terror se apoderou de seu coração. Em um ato de autopreservação questionável, o valente guerreiro e ungido de Deus rebaixou-se a fingir insanidade, babando e arranhando os portões como um demente, para salvar sua vida. É a partir das cinzas desta degradação que paradoxalmente surge esta chama vibrante de adoração. O conjunto da crítica moderna tende a descartar essa tradição como uma ficção piedosa, indigna de uma análise séria. Apontam para a estrutura acróstica do Salmo, onde cada verso se inicia com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico, como um sinal de uma data de composição posterior. Argumentam que não há referências explícitas à suposta ocasião, que o escriba cometeu um erro crasso ao nomear o rei como Abimeleque, em vez de Aquis, e que o tom didático e gnômico do Salmo pertence a uma era mais tardia e reflexiva. Contudo, estas objeções não são tão conclusivas quanto parecem. A suposição de que a forma acróstica é necessariamente tardia carece de prova definitiva. A ausência de alusões diretas é uma faca de dois gumes. Se nada no Salmo sugere a ocasião, como então a tradição surgiu de forma tão específica?
A questão do nome do rei pode não ser um erro. Abimeleque, que significa meu pai é rei, pode muito bem ter sido um título dinástico dos governantes filisteus, similar a Faraó no Egito, sendo Aquis o nome pessoal do Abimeleque reinante. Finalmente, o estilo proverbial e a progressão mais solta do pensamento são consequências naturais das restrições impostas pela própria estrutura alfabética. Se aceitarmos a autoria davídica, somos confrontados com um estudo psicológico fascinante. O contraste entre o expediente degradante que garantiu sua sobrevivência e os sentimentos exaltados de confiança expressos aqui é notável, mas não de todo incrível. O homem que se passava por um idiota descontrolado nos portões de Gate é agora um santo, um poeta e um pregador. Olhando para trás, para a libertação conquistada através de um ardil, ele a transfigura, vendo-a como um exemplo paradigmático da resposta de Jeová à oração sincera. À luz dos padrões morais da época, especialmente em contextos de guerra e sobrevivência, e considerando o poder que mesmo homens bons possuem de ignorar as falhas em sua fé e as falhas em sua conduta, podemos ousar supor que Davi, em sua retrospectiva, não via incompatibilidade entre sua astúcia e sua confiança em Deus. Sua loucura fingida, para ele, era um invólucro humano que continha a joia da intervenção divina. Independentemente de sua origem precisa, o curso de pensamento do Salmo é claro e se desenvolve em 3 movimentos harmoniosos. Começa com o voto pessoal de louvor, que rapidamente se expande em um chamado para que outros se unam a essa adoração. Versículos 1 a 3. Em seguida, transita para uma sessão onde a experiência pessoal do livramento é relatada e imediatamente generalizada como uma verdade universal para todos os que confiam em Deus. Versículos 4 a 10. Por fim, o Salmo assume um tom puramente didático, analisando as manifestações práticas do temor do Senhor e reforçando seu ensino pelo contraste clássico entre a bem-aventurança dos justos e o destino miserável dos ímpios. Versículos 11 a 22. O voto alegre de louvor ininterrupto e confiança total que abre o Salmo ressoa com a energia de um coração recém-inundado pela misericórdia. Quando o brilho de uma nova bênção ainda aquece a alma, parece fácil e natural alegrar-se sempre no Senhor. Uma gratidão que já antecipa sua própria cessação, que leva em conta as distrações das circunstâncias e as flutuações de humor que inevitavelmente virão, seria previdente demais, quase cínica. O voto de Davi é espontâneo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Quer este voto seja perfeitamente cumprido ou não, é bom que ele seja feito. Melhor ainda é que ele seja mantido, como de fato pode ser, mesmo em meio a circunstâncias turbulentas. O incenso no altar do tabernáculo não ardia em chamas o dia todo, mas sendo reavivado nos sacrifícios da manhã e da tarde, sua fumaça perfumada subia continuamente, como um fio de adoração. Da mesma forma, nosso louvor pode ser uma constante fragrância, mesmo que a chama da emoção varie de intensidade. A ordem das palavras no segundo verso não é apenas uma exigência do acróstico. No Senhor se gloriará a minha alma. A ênfase é crucial. Nele, e não em si mesmo. Não em sua astúcia, não em qualquer alicerce terreno de confiança. O ideal da vida devota, que em momentos de exaltação espiritual parece tão alcançável, como os picos alpinos, que em um dia claro parecem tão próximos para serem escalados em uma hora, é este louvor ininterrupto e esta alegria inabalável em Jeová. Mas ai de nós! Quão distantes esses picos muitas vezes se mostram. Ainda assim, contemplá-los enobrece a alma. E esforçar-se para alcançá-los garante uma jornada sempre ascendente. O coração solitário anseia por simpatia, tanto em sua alegria quanto em sua tristeza. Davi, tendo experimentado a libertação, não se contenta em celebrar sozinho. Ele clama: engrandeçam ao Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Ele sabe que tal comunhão só pode ser verdadeiramente compartilhada por aqueles que também conheceram a amargura e aprenderam a submissão na mesma escola da aflição,
É preciso ser purificado do egoísmo para se alegrar genuinamente com a libertação de outra pessoa. É preciso ser um companheiro de jornada para ter o direito de tomar a experiência do outro como encorajamento e fazer um coro para o seu solo de gratidão. Embora esta invocação seja uma expressão natural do desejo humano por companheirismo, se o salmo é de Davi, neste período, o chamado se torna especialmente apropriado na boca do líder do seu bando de seguidores devotados reunidos na caverna de Adullam. A segunda seção do salmo começa de forma biográfica e depois amplia a experiência pessoal em uma verdade universal. Mas mesmo ao relatar o que lhe aconteceu, o cantor se recusa a comer o seu bocado sozinho. Ele se alegra em sentir que tem companheiros em sua feliz jornada. Os versículos 4 e 6 formam um par, narrando o mesmo fato primeiro em referência a uma única alma e depois em relação a todos os servos de Deus. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou este pobre homem, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. A expressão "este pobre homem" é, de forma mais natural, uma referência ao próprio salmista, humilhado e aflito, preservando o paralelismo e a intensidade pessoal do testemunho. Em ambos os versos, o apelo ao Jeová é apresentado como um buscar ansioso e como um clamar urgente. Em ambos, a aceitação divina segue-se imediatamente ao clamor. E em ambos, o socorro vem logo em seguida. Ele me livrou de todos os meus temores e salvou-o de todas as suas tribulações. Correspondem perfeitamente. Da mesma forma, os versículos 5 e 7 estendem a bênção da unidade para abranger a classe dos fiéis. No versículo 5, a ausência de um sujeito expresso torna a declaração mais abrangente. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olhar para ele é a mesma ação de buscar e clamar. Mas a metáfora muda para de uma silenciosa direção dos olhos suplicantes e tristes para Deus. O resultado é descrito de forma belíssima. Quem quer que vire seu rosto para Jeová receberá um brilho refletido em sua própria face. Como um espelho direcionado para o sol, a superfície antes escura brilha com uma glória súbita. Rostos voltados para o sol celestial certamente se tornarão radiantes. A hipótese da autoria davídica dá uma força especial à grande garantia do versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O fugitivo, em seu abrigo na caverna de Adulão, talvez tenha se lembrado de seu ancestral Jacó, que em sua hora de necessidade foi encorajado pela visão do acampamento de anjos cercando o seu próprio pequeno grupo, chamando o lugar de Maanaim, os dois campos. Aquela visão fugaz foi a manifestação temporal de uma realidade permanente. Onde quer que haja um acampamento daqueles que temem a Deus, há outro, um acampamento celestial. Esta figura misteriosa, o anjo do Senhor, aparece aqui e no Salmo 35, agindo como o guia e campeão de Israel, o revelador pessoal da presença de Deus. Suas funções correspondem às do Verbo no Evangelho de João, sugerindo que o anjo do Senhor é, de fato, o Filho eterno do Pai, através de quem toda a revelação foi mediada. O salmista talvez não conhecesse a força total deste nome, mas cria que havia uma pessoa que lançaria sua proteção ao redor dos devotos. Nós, cristãos, sabemos muito mais sobre o portador deste nome. Convém que tenhamos ainda mais certeza de sua proteção. O texto ora apresentado, inspirado na profundidade do Salmo 34, desdobra-se como um convite irresistível, uma jornada que se inicia na intimidade de um coração agradecido e culmina em um chamado universal à experiência da bondade divina. É a transmutação do voto pessoal em um convite aberto.
a transformação da experiência individual em uma exortação apaixonada. Quando uma alma prova da magnanimidade de Jeová, como poderia conter em si a torrente de alegria e gratidão? A fé genuína, em sua essência, é expansiva, uma fonte que anseia por saciar a sede de outros. A profundidade da fé de um homem pode ser verdadeiramente aferida por seu impulso irreprimível de conduzir outros à nascente da qual ele mesmo bebeu. Este anseio por compartilhar a graça recebida ecoa por toda a Escritura, tornando-se uma melodia constante no grande cântico da redenção. O apóstolo André, após seu encontro transformador com Jesus, não se contentou em guardar para si a descoberta do Messias. Seu primeiro impulso, registrado no Evangelho de João, foi procurar seu irmão, Simão Pedro, e declarar: "Achamos o Messias." João 1:41. Esta é a natureza da verdadeira experiência com Deus. Ela nos impulsiona para fora de nós mesmos em direção ao próximo. A mulher samaritana, após seu diálogo com Cristo junto ao poço de Jacó, deixou seu cântaro e correu para a cidade, não com um tratado teológico complexo, mas com um testemunho simples e poderoso. "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?" João 4:29. Esta sua experiência pessoal, marcada pela revelação e pelo perdão, tornou-se a ponte para que toda uma cidade viesse a conhecer o Salvador. O Salmo 34, em um de seus versículos mais célebres e amados, destila esta verdade em um convite que transcende os séculos. "Provai e vede que o Senhor é bom." Salmo 34:8. Este não é um convite à especulação filosófica ou à análise intelectual desapaixonada. É um convite à experiência, a um envolvimento pessoal e visceral com a realidade de Deus. Na esfera da fé, a experiência precede e ilumina o conhecimento. Não se pode verdadeiramente conhecer a doçura do mel sem antes prová-lo. Da mesma forma, a bondade do Senhor não é uma proposição a ser meramente aceita, mas uma realidade a ser experimentada. O modo de provar, como o próprio Salmo sugere, é confiar ou refugiar-se nele. É o ato de se entregar, de abandonar a autossuficiência e buscar abrigo na soberania e no cuidado de Deus. Santo Agostinho, em sua profunda teologia, capturou esta verdade com uma simplicidade desconcertante. "Crê e comeste." A fé é o órgão pelo qual a alma se alimenta da substância divina. É o ato de crer que nos permite comer da bondade do Senhor, que nos nutre e nos sustenta. O salmista, no início de seu cântico, já havia preparado o terreno para esta compreensão ao declarar: "Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores." O buscar, o clamar, a entrega confiante, estes são os elementos que compõem o banquete da experiência divina. A vida religiosa, em sua expressão mais autêntica, fundamenta-se sobre os pilares inabaláveis da fé, da consagração e da aspiração. A fé é a mão estendida que recebe a graça de Deus. A consagração é o coração rendido que se dedica ao serviço do Rei. A aspiração é a alma sedenta que anseia por mais da presença divina. E quão duradouras e magníficas são as bênçãos que fluem destes fundamentos, elas podem ser resumidas em uma promessa abrangente e profundamente consoladora: a satisfação de cada necessidade. Neste ponto, o salmista apresenta um contraste poderoso, uma bifurcação no caminho da busca humana pela satisfação. De um lado, encontramos a senda do esforço autossuficiente, da força bruta, da violência predatória. Esta é a senda dos leõezinhos,
que com suas garras afiadas e dentes poderosos, ainda necessitam e sofrem fome. Salmo 34:10. A imagem é vívida e contundente. Os leões jovens, símbolos de força e vigor, em sua incessante busca e autônoma por sustento, frequentemente se deparam com a frustração e a carência. Esta é uma metáfora da condição humana apartada de Deus. O homem, em sua arrogância e confiança em suas próprias habilidades, em sua própria garra e dente, labuta incessantemente, apenas para encontrar um vazio persistente, uma fome que a conquista material não pode saciar. O profeta Jeremias lamenta esta trágica escolha do povo de Israel, porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2:13. A autossuficiência é a tentativa fútil de cavar cisternas em um deserto de recursos próprios, ignorando o manancial inesgotável da provisão divina. Do outro lado, o salmista nos aponta um caminho radicalmente diferente, o da confiança paciente e submissa. É a senda daqueles que buscam ao Senhor, para os quais bem nenhum faltará. Salmo 34:10. Esta não é uma promessa de uma vida isenta de dificuldades, mas a garantia de que, em meio às provações, a presença e a provisão de Deus serão uma realidade constante. Aquele que escolhe o caminho da confiança, com seus desejos e anseios mais profundos fixados em Deus, faz uma descoberta transformadora. Seus anseios mais profundos são plenamente satisfeitos na posse do próprio Deus. Deus não é apenas um meio para obter outras coisas. Ele é o fim em si mesmo, o tesouro supremo, a pérola de grande valor pela qual vale a pena vender tudo o que se tem. Mateus 13:45-46. Aquele que encontra a Deus descobre que este único e grande bem contém em si todos os outros bens. A comunhão com o Criador preenche o vazio existencial que nenhuma criatura pode preencher. O amor do Pai satisfaz a necessidade de pertencimento e segurança. A sabedoria do Filho orienta em meio à confusão do mundo. O poder do Espírito Santo capacita para uma vida de propósito e significado. Esta verdade é o cerne do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, um eco neotestamentário da sabedoria do Salmo 34. Em Mateus 6:33, Cristo nos exorta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo não é uma fórmula mágica para a prosperidade material, mas um princípio fundamental da vida espiritual. Ele estabelece a prioridade suprema: buscar o governo de Deus em nossas vidas, alinhar nossos valores e desejos com a sua vontade justa e santa. Quando esta prioridade é estabelecida, as preocupações com o sustento material, o que havemos de comer ou o que havemos de beber, ou com o que nos havemos de vestir, Mateus 6:31, encontram seu devido lugar. Não que essas necessidades deixem de existir, mas nossa relação com elas é transformada. A ansiedade dá lugar à confiança, o medo da escassez é substituído pela fé na provisão abundante de um Pai Celestial que conhece nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos. Mateus 6:8. A experiência do profeta Elias no deserto ilustra vividamente este princípio. Após sua vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias fugiu para o deserto, exausto e desanimado, desejando a morte. 1 Reis 19:4. Em sua autossuficiência esgotada, ele não via saída, mas foi ali, em seu momento de maior fraqueza, que a provisão divina se manifestou de forma sobrenatural. O anjo do Senhor o tocou e lhe ofereceu pão e água, não uma única vez, mas duas, fortalecendo-o para uma jornada de 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19:5-8. A força de Elias não veio de seus próprios recursos, mas da mão graciosa de Deus que o sustentou quando ele nada mais tinha para oferecer. Da mesma forma, a viúva de Sarepta, em meio a uma fome devastadora, possuía apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho antes de esperarem a morte. 1 Reis 17:12. No entanto, ao obedecer à palavra do profeta Elias e buscar primeiro servir ao homem de Deus, ela experimentou o milagre da provisão contínua, da panela
A farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. 1 Reis 17:16. A vida cristã é, portanto, um contínuo exercício de provar e ver cada oração respondida, cada livramento em meio à tribulação, cada momento de consolo na presença do Espírito Santo é um novo gosto da bondade do Senhor, que fortalece nossa fé e aprofunda nosso conhecimento de seu caráter. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, retoma a linguagem do salmista, exortando os crentes a, como meninos novamente nascidos, desejar o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. A experiência inicial da salvação, o primeiro provar da graça, deve criar em nós um apetite insaciável por mais de Deus. Esta jornada de confiança, no entanto, não é um caminho de passividade. Buscar ao Senhor implica uma vida de retidão e obediência, como o próprio Salmo 34 nos ensina mais adiante. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Salmo 34, 11-14. A fé que se refugia em Deus é uma fé que se manifesta em um caráter transformado, em uma busca ativa pela santidade e pela paz. Em última análise, a mensagem retumbante do Salmo 34 e de toda a Escritura é que a vida mais plena, a satisfação mais profunda e a segurança mais inabalável não são encontradas na força do braço humano, na astúcia da mente ou na abundância de bens materiais. Elas residem em uma relação de confiança e dependência com o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o pastor que nos guia a pastos verdejantes e águas tranquilas. Salmo 23, 2. O escudo que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Efésios 6,16. O Pai que nos acolhe em seus braços de amor eterno. Que o eco deste salmo antigo ressoe em nossos corações hoje. Que a experiência pessoal da graça de Deus em nossas vidas não se torne um tesouro a ser guardado egoisticamente, mas uma fonte a jorrar, um convite a ser proclamado com alegria e convicção. Que possamos, com nossas vidas e com nossos lábios, nos juntar ao salmista e a inumeráveis santos através dos séculos, declarando a um mundo faminto e sedento: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Pois, em verdade, aqueles que buscam a satisfação nos caminhos do mundo podem, como os leõezinhos, encontrar fome e necessidade. Mas para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus, a promessa permanece firme e inabalável. De bem nenhum terão falta, pois encontraram no próprio Deus o seu tudo em todos. A menção ao temor do Senhor prepara a transição para a terceira parte do Salmo, que é puramente didática. A linguagem simples e o contraste entre os destinos dos justos e dos ímpios têm afinidades com o livro de Provérbios. E se as crianças, a quem Davi se dirige, vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, forem de fato aquele bando de homens endividados, descontentes e aflitos que se juntaram a ele na caverna? Esta suposição dá um poder imenso à transição. Podemos imaginá-los sentados ao redor do cantor na penumbra da caverna, um grupo selvagem, mas com corações leais, sendo instruídos nos elementos fundamentais da vida com Deus. As relações entre religião e moralidade nunca foram expressas de forma mais clara do que na linguagem deste salmo que resume a substância de muitos tratados profundos ao definir o temor de Jeová como guardar a língua do mal, apartar-se do mal, fazer o bem e buscar a paz, mesmo quando ela parece fugir de nós. O salmista encerra sua canção com uma declaração ousada do princípio geral de que a bondade é bem-aventurança e a maldade é miséria. A prova disso reside na relação contrastante que cada condição moral estabelece com Jeová. O segredo de toda a bem-aventurança é que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A benignidade de Deus, sua observância amorosa, repousa sobre aqueles cujos rostos estão voltados para Ele. A terrível antítese é que a face do Senhor está contra os que fazem o mal. A mesma presença que é luz, vida
e glória para os justos, é escuridão e morte para os malfeitores. A condição moral do observador determina o efeito da luz do semblante de Deus sobre ele. O restante do salmo detalha o destino feliz dos que amam o bem, interrompido apenas por um verso trágico, como uma rocha escura em um riacho ensolarado. O salmista não promete um bem exterior e imperturbável. Sua expectativa é de vidas com problemas, mas libertadas pelo clamor a Jeová. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitos são os golpes, mas nenhum dos seus ossos será quebrado. Uma promessa de preservação fundamental que encontra um eco profundo na crucifixão de Cristo. O ensino do Salmo culmina no contraste terrível do versículo 21. A malícia matará o ímpio. Se malícia significasse apenas infortúnio, seria um chavão. Mas aqui, o mal moral, o pecado, e o mal consequente, ou sofrimento, estão inexeparavelmente ligados. Fazer o mal é sofrer o mal. Todo pecado é suicida. Seu salário é a morte. Cada pecado é um fio na corda do carrasco que o próprio pecador tece e coloca em seu pescoço. Pois todo pecado traz culpa, e a culpa, retribuição. A palavra hebraica para desolado ou culpado, nos versículos finais, é um termo legal que significa ser condenado. Jeová é o juiz. A redenção da alma dos servos de Deus é a antítese dessa experiência terrível. Somente aqueles que se refugiam nele escapam da condenação. O significado cristão completo deste contraste final é capturado perfeitamente nas palavras do apóstolo Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Reconhecendo a grandeza de Deus, vamos encerrar com uma breve oração. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por Tua palavra que hoje nos recorda a Tua grandeza e Tua santidade. Tu és o Deus que reina sobre as águas, que governa sobre as tempestades, que está entronizado para sempre. Dá-nos, Senhor, a graça de viver em constante adoração, reconhecendo que só Tu és digno de glória. Ensina-nos a temer a Tua voz e a alegrar-nos em Tua santidade. Sustenta-nos com Tua força e abençoa-nos com Tua paz. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou desta leitura, bem como seus familiares. Derrama sobre eles a Tua presença, dá-lhes livramento, provisão, saúde e esperança. Que a Tua voz, que é poderosa e majestosa, seja também doce em seus corações, trazendo direção, consolo e alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus, se essa leitura e reflexão edificaram a sua vida, compartilhe com outros irmãos para que também sejam abençoados pela palavra de Deus. Deixe nos comentários sugestões de conteúdos bíblicos que gostariam de ver também em nosso canal. A opinião dos irmãos é muito importante para que juntos cresçamos em graça e conhecimento do nosso Deus. Que Ele, por meio de Cristo Jesus, te abençoe ricamente. Amém.